texto do debate de hoje é o texto 12, discutindo os protagonismos indígenas na aula de História, diálogo sobre o povo chucuru do Ororubá em Pesqueira, Pernambuco. O texto é de autoria do Edson Silva e do Antônio Diego Vasconcelos Garcia, e o texto ele foi publicado em 2019. Inicialmente, eu queria começar fazendo um comentário sobre o uso do termo índio, que no texto ainda é muito presente. Durante a leitura eu percebi que o termo indígena ele não deixa de ser usado, mas o termo índio ele é usado com mais frequência e não se tem essa correção na grafia. Ele é usado normalmente, não no sentido irônico, ele só é usado. O texto ele é uma abordagem sobre as metodologias dentro de sala de aula, sobre como abordar as questões indígenas dentro de sala de aula. E aí ele tem como loco de pesquisa a cidade de Pesqueira, em Pernambuco, que é uma das cidades do Nordeste com maior numeração de populações indígenas. E aí ele vem debater sobre a história desses indígenas, ele vem debater sobre o protagonismo desses indígenas, como eles são vistos dentro e fora de sala de aula, vem falar sobre a convivência desses índios com os não índios, que é o termo que ele usa no texto. E aí ele vem falar, e o texto inicia falando do imaginário que se tem sobre esses povos indígenas, que é um imaginário a partir de uma educação colonial, ou seja, é uma imagem folclorizada. Então, ele vem mostrar como que, na introdução ele já começa mostrando como que não se teve um avanço, como o local desse indígena ainda é no passado. Ele vem debater também sobre a questão de, por exemplo, quando se fala em indígena, quando se fala em povos indígenas, a imagem folclorizada que se tem é uma imagem de que, na verdade, o indígena é aquele que vive na região do Xingu ou aquele que vive na região do Amazonas, do norte do país. E que esse indígena, como esse texto tem o loco dele, o foco de pesquisa, é a cidade de Pesqueira, em Pernambuco, então o objetivo dele é falar do povo chucuru, do Ororubá, que fica nessa cidade de Pesqueira, ao redor dessa cidade de Pesqueira, em Pernambuco. Então ele vai falar desse povo, desses povos indígenas que ficam localizados no Nordeste. E como a imagem do indígena no Nordeste é uma imagem que se tem de um indígena sem autenticidade. É isso que o texto vem falar, que é um indígena desvalorizado, porque a imagem folclorizada que se tem é do indígena do norte do país, no sentido de Amazonas, de Xingu, enfim, uma imagem que diminui, o texto ele vem falar isso também, que é uma imagem que diminui a multiplicidade, a pluralidade de todos os povos indígenas que tem. E como ele tem em loco essa questão da prática pedagógica, ele vem falar, ele introduz o texto falando sobre essa invisibilidade, esse silenciamento do indígena no Nordeste, em especial na cidade de Pesqueira, que é a cidade que mais tem numeração de povos indígenas no Nordeste. E aí ele começa a trazer esse debate para dentro de sala, que é um loco de pesquisa também. E aí ele vem criticar, por exemplo, ele fala bastante sobre isso no texto, que é o Dia do Índio, né? Que é o dia 19 de abril, que é comemorado nas escolas. Dentro das práticas pedagógicas, como ele fala na página 2 do PDF, ele fala: práticas pedagógicas com conteúdo enfatizando uma perspectiva romântica, exótica ou folclórica. Ou seja, é uma crítica a esse Dia do Índio nas escolas de educação básica, que a pedagogia, ela basicamente, por exemplo, o material que é disponibilizado para as crianças é geralmente por exemplo, para crianças pequenas, um material de colorir com um índio caracterizado de uma imagem do passado, de uma educação colonial. E aí ele usa um cocá, ele tem algumas pinturas, ele usa uma sainha de folhas e essa é a imagem que se tem do índio, sendo que isso tira totalmente a pluralidade dos povos indígenas e cria dentro da cabeça da criança esse imaginário colonial.
um imaginário de que quando se fala em indígenas, quando se fala em povos indígenas, se fala de como se fossem um só, sendo que a gente é um país que tem mais de 800 povos indígenas diferentes espalhados por toda a região do país. É uma figura genérica, estereotipada, dita como exótica e que tem um lugar no passado, né? Que a própria, se a gente for pensar, debates que já foram feitos em sala sobre a BNCC, por exemplo, tanto os povos indígenas quanto os africanos ou os afro-brasileiros são povos que têm um local reservado no passado. Quando você fala, por exemplo, em povos afro-brasileiros, em cultura afro-brasileira, você tem um local reservado, por exemplo, num conteúdo historiográfico, né, numa aula de história que vem falar de Palmares, de Zumbi dos Palmares. E quando você fala sobre o índio, você não tem, dentro da aula de história, o que você tem dele é aquele índio da colonização que é diminuído pela questão do escambo, por exemplo, um índio que é dito como burro ou como inocente, que é uma coisa que também é falada no texto. Então, todas essas práticas pedagógicas, elas não colaboram para uma noção de pluralidade sobre os povos indígenas, muito pelo contrário, ela é uma forma genérica de se pensar esses povos indígenas. E aí você tem isso falando dentro das práticas pedagógicas, né? Quando você vem para dentro da sala de aula de história, como eu já falei, a imagem, o local que você tem para o indígena é um local reservado no passado. É um local que é aquele índio genérico, exótico, inocente, burro, preguiçoso, um atraso para o país, um local realmente no passado. Você não pensa esse indígena no dia de hoje. O local que você tem dentro da aula de história é pequeno e é genérico. E aí o texto continua falando sobre o local de pesquisa dele, né, falando sobre como esses povos indígenas do Nordeste vêm cada vez mais ocupando um cenário sociopolítico para buscar os seus direitos, para mostrar que eles estão realmente aqui presentes no dia a dia. O texto dá continuidade falando sobre a história do povo Chucuru, que o primeiro relato que se tem deles é em 1654 e vem falar justamente dessa questão de como eles estão presentes há muito tempo naquela região, são os povos originários daquela região, como eles sofreram com as missões de catequese dos portugueses, com os colonizadores que vieram para se casar com esses índios, para poder tomar conta dessas terras, como os reinados, como toda essa opressão da colonização chega, toma a terra deles e toma a identidade deles a partir de um movimento de aculturação, que é um termo que ele vai usar mais para frente no texto, né? Aí o texto também vem falar de como, com o decorrer do tempo, a história deles é sempre diminuída, onde chega num ponto em que essas famílias indígenas, essas tribos, esses povos perdem os seus locais de nascença, os seus locais onde está a história deles, onde está viva a cultura deles, e eles são obrigados a fazer esse êxodo para a cidade. Êxodo não é a palavra, né, não é uma palavra que se usa no texto, mas por que usar essa palavra? Porque diversos povos saíram dos seus locais de origem por perder esses locais de origem e foram parar nas cidades, viraram trabalhadores de fábricas, fábricas essas que ajudaram, por exemplo, no crescimento da cidade, mas que mesmo assim são silenciados e invisibilizados dentro da história da cidade de Pesqueira, que é uma cidade, como fala no texto, de agropecuária, é uma cidade que trabalha com essa questão de fazendeiros e domínio de terra, e que, por exemplo, nas escolas privadas, que é outra coisa que ele vem falar no texto, nas escolas privadas o material didático disponibilizado para as crianças e para os adolescentes é um material que continua invisibilizando esses povos, porque que utilidade tem falar sobre isso numa cidade que, apesar da sua base ter sido fortificada pelo trabalho desses povos indígenas, mas que tem em sua maioria fazendeiros e pessoas que trabalham no agronegócio, qual o sentido de contar
de valorizar, de dar voz a esse povo. Então, o texto vem falando sobre isso também, sobre como na escola privada se vê muito essa ausência, ao contrário da escola pública, que tenta trazer isso mais a diálogo, mais a debate, com rodas de conversas, mas mesmo assim ainda se tem uma ausência muito grande do governo, da gestão da cidade, de trazer visibilidade para isso, porque a gente sabe que a escola sozinha, o professor sozinho, ele não consegue tomar conta de tudo. Apesar de que o texto vem falando muito sobre isso, sobre como a escola é um dos principais meios para você desfazer esse tipo de pensamento, para você reduzir esse preconceito, para você reduzir esses estereótipos. A escola ela é esse local de trabalhar uma educação que é o que ele vem sugerir no texto, né? Uma educação de interculturalidade, que é uma coisa que a gente pode fazer ligação até com o texto 5 da disciplina, que também falava sobre essa metodologia de interculturalidade para tentar abarcar as diferenças sociais do país. Então, essa educação, ela sozinha, ela não tem força. Um professor que queira dar esse tipo de aula, ele precisa do apoio da escola e a escola precisa do apoio do governo. Então, apesar de, por exemplo, a escola pública querer abrir mais esse espaço, mas se tem essa ausência do governo realmente tentando ajudar para que isso aconteça, para que se desfaça esse imaginário dentro de sala de aula, que é um dos locais que tem que ser direcionados para uma educação que tente no seu máximo mostrar a diversidade enorme que existe dentro do Brasil. Aí, pode fazer. Em seguida, o texto ele vem falando sobre a Lei 10.639 e a 11.647. Essas duas leis, elas vêm falar sobre a inserção desses conteúdos sobre as relações étnico-raciais dentro do país, sobre a história dos povos africanos, sobre a história da cultura afro-brasileira e sobre os povos indígenas, que são os povos originários do país. Então, como fazer essas leis realmente funcionarem dentro de sala de aula, sendo que a escola talvez não tenha base para lidar com esse tipo de material? Por exemplo, foi analisada uma escola privada em Pesqueira, que é a cidade do foco da pesquisa, numa turma de nono ano. E essa turma de nono ano, ela demonstra um imaginário, né, uma ideia, um estereótipo, um preconceito sobre esses povos indígenas, justamente sobre o que já foi falado, sobre o ser exótico, o ser genérico. Então, a pluralidade ela é invisibilizada. E aí, quando se entra com uma alternativa, que foi o que aconteceu nessa escola, da roda de conversa, de se trazer um representante do povo chucuru do Ororubá para dentro de sala de aula, para falar sobre a sua cultura, sobre suas formas de expressão, se tem uma noção de que eles não são diferentes. E o professor como mediador, que é uma coisa que se fala no texto, o professor como mediador, ele é a principal peça ali para perceber o que está sendo desfeito e quais dúvidas estão nascendo nos alunos, justamente para desfazer esses estereótipos na cabeça deles. Por exemplo, se a gente for entrar num debate agora sobre povos originários aqui do Brasil, nesses mais de 800, a gente pode, por exemplo, citar vários tipos de rituais diferentes de povos diferentes. Por exemplo, para o povo Xacriabá, a escolha do nome é uma escolha muito importante. É uma escolha que vai dizer sobre o futuro, vai dizer sobre quem a criança vai ser. O nome ele tem um peso, é um dos primeiros rituais, é a escolha do nome. Para os ticuna, a gente já tem um nome que é repassado. Então, se eu tenho um filho, esse meu filho vai herdar o nome do meu avô e o meu avô vai ganhar um novo nome. E esse novo nome dele vai ser repassado para o meu segundo filho e essa cultura vai continuar.
Os Sateré-Maué, por exemplo, são outro povo indígena, mas que tem um ritual de passagem entre as meninas para tornar essas meninas grandes, que é um ritual que envolve dança, que envolve pintura, que envolve um recolhimento, que tem a ver com a primeira menstruação. Então a gente pode citar como para vários povos diferentes existe culturas diferentes, costumes diferentes, muda de região para região. Às vezes, por exemplo, uma cultura aqui mesmo no norte, aqui mesmo no Pará, o que pode ser um costume para um povo daqui de perto da nossa cidade, pode ser um costume completamente inaceitável para outro indígena no sul do Pará, por exemplo. Assim como conversando com uma representante do povo Xacreabá certa vez, ela comentou que até dentro da aldeia dela mesmo, algumas ideias dela não batem com os costumes que outros irmãos delas, que outros parentes dela seguem. Então, essa é uma noção que eu desenvolvi dentro da universidade. E o texto vem trazer essa reflexão sobre do porquê não desenvolver esse pensamento já dentro da escola de ensino fundamental. Por que já não aproveitar esses espaços para fazer a diferença? Porque é esse o principal espaço que tem que fazer a diferença. Que tem que, por exemplo, tirar da cabeça da criança essa ideia de que, da criança, do adolescente, às vezes até do próprio adulto já criado, de que, por exemplo, o indígena ele não tem que ter acesso à tecnologia. Mas não faz sentido pensar que o indígena não pode ter acesso à tecnologia se desde o início da colonização o indígena ele tem a cultura dele roubada, adaptada, tentam apagar, tentam mudar, tentam colocar ele dentro de parâmetros que não são da cultura dele. E aí hoje, quando você vê o indígena fora desses parâmetros, se tem esse pensamento de que não, de que o indígena ele tem que estar reservado a morar na floresta e a não ter acesso à tecnologia. Então, esse é um pensamento passado, esse é um pensamento que já não faz mais sentido. E esse pensamento é um pensamento que tem força para ser desfeito dentro de sala de aula. E aqui volta o debate sobre o dia 19 de abril, né, já no final do texto, sobre a importância da escola mudar esse pensamento de que não é tudo a mesma coisa. E aí, para ter certeza que todo mundo assistiu até o final do vídeo, eu vou deixar uma ideia de didática. Tipo um trabalho para casa, entre aspas, para iniciar um debate no grupo. Que é: que tipo de costume de povo indígena você conhece? Para você refletir, quando é que você teve contato com outro indígena? Para conhecer a cultura dele, para saber a diferença. Foi no ensino fundamental? Já foi agora na universidade? Porque esse é um debate entre universitários, então é um debate que se espera uma cabeça mais aberta. Mas quais são as lembranças que você tem de quando você era mais novo? Você teve contato ou foi uma visão totalmente estereotipada? Que é o que a gente está tentando desfazer como universitários, porque a gente tem sim uma responsabilidade acadêmica, e é o que o texto vem debater, justamente essa questão de visibilizar e de dar voz a essa pluralidade. É basicamente isso.